do Santo Amém. Certamente terão ouvido alguma coisa de uma afirmação, de uma decisão que tomou o Papa Francisco em sintonia com a declaração final do Sínodo Amazônico, que o Papa diz que está a pensar introduzir dentro do catecismo, ou seja, dentro do instrumento que serve para a Igreja ensinar supostamente a revelação divina para os fiéis, pois um novo pecado. Não é tão comum, habitualmente está mais a tirar do que a pôr, mas lá inventaram mais um pecado contra a ecologia, ou pecado ecológico, para utilizar as duas formulações. Então, proponho, não é uma declaração dogmática o que vou fazer, mas uma reflexão sobre o que significa essa declaração, essa vontade de incluir o novo pecado dentro de todo o que nós sabemos. Porque, como já disse, não temos de ficar com um facto assim pontual, mas tentar ver o que se passa em conjunto dentro da Igreja. Uma coisa estando justamente unida com a outra. E então o que interessa, além dos factos concretos individuais, é tentarmos ver o que se está a se organizar a nível de conjunto. Então a primeira questão que podemos fazer é: será que a Igreja pode ou deve falar destes temas? O pecado ecológico, bom, a ecologia faz parte, ou não faz parte do objeto da missão da Igreja. Primeira coisa, se tem o Papa, a Igreja, a autoridade ou legitimidade para falar destes temas. Obviamente, a ecologia, o meio ambiente, não fazem parte diretamente do fim da Igreja. A Igreja não foi fundada para pregar sobre estas coisas, senão para pregar verdades sobrenaturais orientadas, dirigidas à salvação das almas. Mas, indiretamente, pode e deve-se falar desses temas, como se falam de temas sociais, por exemplo, que também não são propriamente sobrenaturais, mas enquanto involucram certos aspectos, nomeadamente actos humanos, que ou são actos virtuosos ou são actos pecaminosos. Sim? Todo acto humano tem uma conotação moral, não existe um acto humano que não seja, já seja um acto virtuoso ou um acto pecaminoso. Então, nesse aspecto, de forma indireta, a Igreja, e portanto o Papa, é legítimo em falar destes temas todos. Também uma verdade que temos de reconhecer é que é um problema que existe principalmente desde a era industrial, ou seja, século XIX, mais ou menos, quando se começou a trabalhar a grande escala e então a provocar certa contaminação do ambiente, coisa que não existia praticamente, ou de forma muito anedótica, antes dessa época. Então, obviamente, a Igreja pode falar disto e não é de estranhar que esse problema, que é uma novidade, temos dentro da civilização, pois ocupe algo os espíritos. Mas, também, não temos de ficar na superfície. Se bem há problemas ecológicos, seria muito tonto negá-lo, ou seja, existe a questão da preservação do ambiente que nós vivemos, a poluição do ar, essas coisas são coisas que existem, sim? Mas também não podemos calar que fazem parte de todo um sistema de dominação política, no sentido de serem um instrumento para implementar uma autoridade mundial. E aquela gente, aqueles políticos, têm uma agenda em que o medo infundido exageradamente às pessoas sobre estes temas serve para um argumento para impor uma liderança mundial. É preciso um líder mundial. O Papa Bento XVI já tinha dito, o Papa Francisco chamou dos seus votos mais uma vez há pouco tempo. Faz falta um líder mundial, porque senão o mundo vai acabar dentro de pouco. E então usam este argumento, inclusive temos visto de que maneira com aquela rapariga de 14, 15 anos que usam até a sua própria doença mental, que tem, é uma coisa relativamente leve, mas suficiente para ser notável, e que faz dela uma pessoa muito angustiada e muito obsessiva com um tema. E esse tema é a ecologia. Então, é a atriz perfeita
para promover aquele medo, aquele temor, sim, que se procura infundir, exagerando não apenas os fenómenos, mas também a responsabilidade humana dentro da aparição destes fenómenos. O assunto aqui tratar com pormenores este assunto, mas podem ver estudos feitos por científicos independentes e que contradizem absolutamente as conclusões da vulgata, digamos, pseudocientífica que se utiliza com um fim político. Então, é um pouco para pôr o quadro geral, digamos, das coisas. Sim? Existe, a Igreja está fundamentada a dizer coisas sobre isto, mas também não sejamos ingênuos, há uma agenda atrás disto. Sim? Então, um pouco o quadro em que nós vamos ter de examinar isto. Agora, já que falamos em pecado ecológico, temos de definir os termos, sim? Especialmente o que é um pecado. Porque se queremos saber se pode existir, se existe de facto um pecado ecológico, pois é preciso saber primeiro o que é o pecado. Primeiro o género e depois a espécie. Então, um pecado, há várias definições clássicas recebidas. Vamos pegar numa de Santo Ambrósio. O pecado é a prevaricação da lei divina. Então, a primeira coisa que podemos nos perguntar, será que existe um mandamento ecológico dentro da revelação de Deus? É procurar. Pois, revisa os 10 e não há preservar o ambiente, ou seja, não faz parte dos 10 mandamentos. Bom, não há um mandamento específico para isto. Sim? Ou seja, que não há, como disse, um mandamento número 11 que fale explicitamente disto. Agora, esta matéria pode se encontrar como incluída em outros mandamentos. Por exemplo, o mandamento que nos pede respeitar o nome de Deus, e porquanto todo o que tenha relação com Deus, a Igreja, os santos, etc., pois também exige de nós o respeito da criação. A gente não pode ter um descuido tal que termine prejudicando ou desprezando a obra de Deus. Há uma ecologia católica muito normal, respeitar a obra de Deus por ser a obra de Deus. Bom, também temos, no caso do quarto mandamento, que obriga os filhos a respeitarem os pais e os pais a educarem e proverem o que precisam os filhos para a sua boa educação, pois podemos incluir nisto o cuidado de deixar uma sociedade, um ambiente que seja saudável e bom para os filhos. Pode-se incluir isto no quarto mandamento. Temos um mandamento que nos proíbe roubar ou invejar os bens dos outros. E lá também, pois, é evidente que se voluntariamente um industrial contamina o rio e mata todos os peixes que estão lá e tira a fonte de sustento econômico de famílias que vivem da pesca, é uma forma de roubar. Sim, porque prejudica os bens materiais do outro. Então, digamos que podemos incluir isto dentro de outros mandamentos, mas não existe um mandamento específico para isto. São como consequências que se aplicam, entre outras coisas, dentro desta matéria. Sim, mas não existe um mandamento propriamente ecológico. Como então o Papa vai conseguir distinguir um pecado ecológico diferente dos outros? Porque nós vemos, não existe um mandamento específico que cubra essa matéria, porquanto não podemos normalmente falar de um pecado ecológico. Há pecados de injustiça, outros de desrespeito da obra de Deus, não sei o que, mas não há exatamente um que enquadre dentro, que encaixe dentro desta categoria. Então, como o Papa vai definir, distinguir o pecado ecológico dos outros pecados? Porque, obviamente, se estou a pôr uma diferença específica para os filósofos, significa que esse pecado tem de ser de uma espécie diferente dos outros. Porque se for a mesma coisa que o outro, pois não vale a pena distinguir. Sim, simplesmente, como na criação, o Deus criou um homem, sim, e depois de um tempo, o homem deu-se conta que faltava-lhe uma ajuda semelhante assim. Então Deus criou a mulher. Pretender, como se faz hoje em dia,
que homem e mulher é exatissimamente a mesma coisa, é uma estupidez, porque nesse caso Deus teria criado outro Adão, não uma Eva. Então teríamos dois Adão e não um Adão e uma Eva. Se Deus distinguiu justamente os sexos dentro da mesma espécie humana, é que um tem coisas que o outro não tem, para ser distinto um do outro. Pronto. Então, quando distingo, tenho o dever, aquele que separa, aquele que permite separar uma coisa da outra. Porquanto, temos de procurar, como não há um mandamento, vamos procurar em outro sítio. São Tomás d'Aquino distingue ainda os pecados em três categorias: pecado contra Deus, pecado contra si próprio e pecados contra o próximo. O pecado contra Deus, na verdade, é o pecado contra a ordem divina. Suponho que todos terão visto aquelas bonecas russas, as matrioscas, que há uma maior, dentro da qual está uma menor, dentro da qual está uma ainda menor. Então, lá, essas ordens que vou mencionar agora, é um pouco como as matrioscas. Ou seja, temos a ordem divina que abrange todo. Abrange Deus, mas como Deus é o Criador de todo quanto existe, é o Senhor de todo quanto existe, pois também vai abranger as ordens inferiores. Pecado contra si próprio é o pecado contra a ordem racional. Nem todos os pecados são contra o próximo. A gula, por exemplo, eu posso comprar comida com dinheiro que não roubei a ninguém, compro de forma perfeitamente normal essa comida e como demais. Não estou a atrapalhar a ninguém, não roubei nada a ninguém, não afeto a ninguém. É um pecado que me afeta a mim, exclusivamente. Então, a ordem racional está quebrantada. Porquê? Porque o alimento é para a refeição, o crescimento do ser humano não é para o puro gosto. Então, se eu como demais, ou como demasiado rápido, ou como coisas demasiado finas e caras, pois eu estou a faltar a ordem da razão. Porquanto prejudica-me a mim, principalmente, e a Deus, obviamente. Pecados contra o próximo é o pecado contra a ordem social, já contra aquela ordem que rege as relações que nós temos. Então, de pai a filho, de superior a subordinado, etc, etc. Todas as relações que nós temos dentro da sociedade. De facto, com essa divisão, é uma divisão perfeita. Ou seja, o que existe, concretamente, é Deus como Criador, eu e os outros. Sim, não vemos muito bem algo que não se enquadre dentro disto. Porquanto, não vemos porque seria necessário introduzir outro tipo de pecado. Porque aquele pecado ecológico, como já vimos antes, não vou repetir com os mandamentos a mesma coisa, pois pode-se incluir em qualquer uma dessas três categorias. Porquanto, não vemos lá uma divisão adequada das coisas. Acrescentar mais um tipo de pecado como o que sobra. Porque os pecados que podemos incluir dentro deste tipo, pois realmente estão já incluídos dentro dos outros tipos. Então, porquê é que o Papa insiste, o Sínodo, porque insistem tanto em incluir uma novidade, que é um pecado contra a ecologia ou também pecado contra a casa comum. Isso é interessante porque vai nos dar um índice onde temos de procurar. Porque nós estamos inconscientemente a procurar da matriosca mais pequena que está lá dentro, a ver se não seria este. Mas, na mente desta gente, a matriosca que interessa, a da ecologia, não é mais pequena. Não é uma matriosca menor que esteja compreendida dentro da ordem divina, dentro da ordem racional e dentro da ordem social. É uma matriosca maior que está na criar. Maior que todas. Ou seja, uma nova ordem para regir o mundo. Se é uma nova ordem, significa que essa ordem não é nem a ordem de Deus, nem a ordem da razão, nem a ordem social. É algo maior, que vai abranger, pois, todo isto e como suplir, finalmente, tudo aquilo. Por isso que é um pecado contra a casa comum. Que é a casa comum nessa cosmogonia, não sei como se pode chamar, do sínodo da Amazônia. A casa comum é a terra, mas a terra deificada. Por isso que precisavam de um ídolo que representasse a mãe terra,
Sim, então, foi um ídolo de madeira, essa imagem da Pachamama, ou porque, ao fim do sínodo, alguns bispos ameaçaram com não participar da missa final, pois, se estavam presentes aquelas representações, então fizeram figurar no altar um tipo de recipiente cheio de terra com várias plantas, várias ervas que estavam a crescer lá dentro para simbolizar a mesma coisa. Há uma deificação da terra, da casa comum, que passa a ser a deusa que todos os homens são capazes de cultuar. E então, nós, o que estamos a ver neste momento, com isso a inclusão de um pecado e a instituição de uma nova ordem moral que vai servir para a nova religião. Primeiro tivemos esse dogma, o dogma da ecologia, sim? E agora a moral. Porque toda a religião precisa de um Deus, já temos a Terra, de um dogma, verdades assim, que se impõem a necessidade de cuidar do ambiente e todas as consequências. E agora se impõe-se-nos uma moral que vai substituir finalmente as outras. Porque com isto o que se pretende é criar um culto, uma religião que seja aceitável pelos homens todos. Nós pertencemos à Igreja Católica, ou seja, universal. Mas eles querem algo mais universal, porque nem todos os homens, de facto, pertencem à Igreja Católica. Então, para reunir os homens todos numa religião que seja capaz de fazer a união de realmente todos os homens, pois que é o que nós temos em comum, pois a terra em que nós pisamos. E então, é promover esta terra como a mãe de todos os homens, sim? Mãe que tem o direito de impor a sua verdade e de impor a sua moral. Sim? E então temos a nova religião, a religião da nova ordem mundial, que vai ter na sua cabeça o Papa, porque a Igreja Católica tem essa grande vantagem de ser uma. O demónio é muito astuto, porque usa as qualidades, os atributos da Igreja, as notas da Igreja, para o seu fim. E então, a Igreja, que é a única religião que tem essa unidade, justamente, as outras todas, o Islã, o protestantismo, etc., são todos divididos em imensas sectas, não há uma autoridade única. Então, o esqueleto da nova ordem religiosa mundial vai ser o que fica da Igreja Católica. E então, realmente, estão a presenciar a instalação paulatina desta religião mundial. Sim? E não é por acaso que essa Pachamama, essa deusa terra, essa mãe terra, está também nos manuais escolares promovidos pela ONU. Podem ir a ver, a Unesco, exatamente, fala também da Pachamama. A Pachamama encontra-se na ONU, que a gente sabe que não é precisamente Deus, Jesus Cristo, que está no centro das suas preocupações, e está na agenda da Igreja Conciliar, Sinodal, ou Amazônica, como quiserem. Então, não é por acaso que estas coisas encontram-se juntamente na agenda política mundial, sim, da maçonaria, etc., e dentro da Igreja. A Igreja, estando dentro do plano daquela sociedade da nova ordem mundial, pois sendo como um movimento de animação espiritual, pois dessa sociedade moderna nova que queremos impor. E então, realmente, estamos a presenciar como tudo aquilo está a se organizar. E, digamos, esse pecado ecológico é muito mais do que uma simples anedota. Realmente, a substituição paulatina, não vai se fazer de um dia para o outro, mas a substituição de outra ordem moral, a ordem moral que nós conhecemos. Então, obviamente, temos de estar atentos, porque realmente são coisas que passam, a gente o vê. Temos de estudar, temos de rezar, temos de pedir a Nosso Senhor e Nossa Senhora de conservar a fé dentro deste grande desarreglo de todas as coisas, todas as referências, todo o que nós costumamos confiar, finalmente, está a ser totalmente abalado. Sim? É uma dissolução da ordem existente para coagular numa nova ordem mundial. Então nós temos de ficar bem amarrados às duas colunas que Dom Bosco viu no seu famoso sonho que ele viu uma tormenta terrível, as ondas a cobrirem a barca de Pedro,
Sim? E essa barca encontra a sua salvação amarrando-se em duas colunas. Uma com o Santíssimo Sacramento, o sacrifício da missa, outra com a devoção a Nossa Senhora. E são realmente estes dois pilares que nós temos de segurar com toda a força. A verdadeira missa, por uma parte, e depois o nosso terço. São um pouco os dois pontos de apoio que vão permitir à Igreja, e especialmente a cada um de nós, pois, de atravessar aquele período mais perturbado ainda do que nós temos conhecido até agora, que está na nossa frente. Não há tormenta bastante grande para abalar essas duas colunas. Assim que, se ficarmos bem firmes, amarrados a estas duas colunas, pois nós temos de ter toda a esperança de que passará o mau tempo e depois Deus permite o mal sempre para conseguir um bem maior. Então o bem que vai sair desta situação muito mal tem de ser um bem muito grande. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.